andando pelo pavilhão, encontrei a Cris. Tudo né? bem? Tudo bom, Cris? Você é Tudo da bem. Nanaia, né? Da cafeteria, que fica aqui Sim. dentro do pavilhão. Sim, a gente está aqui faz pouco tempo, em setembro a gente começou a operação no café. A gente tem a ideia de trazer um pouco mais da culinária japonesa, né? Não tão grande porque o espaço é um pouco mais reduzido, mas a gente tem um pouco da parte do bentô, tem alguns chás, a parte de panificação, né? E confeitaria, que tem, por exemplo, tem os dorayakis, Legal. tem mochi, né? Para que quem venha ao parque tenha pelo menos um pouco mais dessa, né? Vai ter um gostinho de Sim, Japão, do caso Japão. visitem o pavilhão japonês. Japonês. E a Cris falou que preparou um asagohan para a gente, um café da manhã especial no estilo japonês. Já já a gente vai provar, né, Cris? Isso mesmo, é. A gente quer trazer também essa parte da cultura que assim não é tão conhecida ainda, né? O café da manhã, então acho que vai ser interessante. É um pouco diferente. E ela me disse ainda que a gente vai ter uma experiência assim de fazer o tal do wagashi, o doce japonês, né, Cris? O wagashi é o doce tradicional japonês. Acho que muitos conhecem o yogashi, que é o Os doces que nós conhecemos, né? Bolos. Isso, bolo da confeitaria mais ocidental, mas com um toque japonês. Que a gente vai fazer um doce bem tradicional que participa da cerimônia do chá, né? E aí você com isso vai ter uma experiência tanto de modelar como também de, né, depois degustar esse doce, né? Então a gente vai agora comer o asagohan, o café da manhã japonês, e pelo que entendi, nós mesmos vamos preparar a nossa sobremesa. Vamos Isso lá, mesmo. acompanha a gente. Bom dia, bem-vindos, né? Obrigada. Obrigada pela presença aqui. Hoje temos uma experiência aqui do café da manhã, que seria o asagohan no Japão. Assim, a experiência é que o café da manhã é uma alimentação mais reforçada, né? Então tem o arroz, tem peixes, tem um cozido, né? Tem o tsukemono, que é tipo um picles, né? Salgado, ou pode ser um pouco mais azedo, né? E a gente resolveu fazer assim num box, né? Que também remete a uma questão de obentô também. E nós embrulhamos nesse tecido, que também para o Japão é uma arte, que é a arte de fazer embrulhos, que se chama furoshiki, né? Não é usado só para bentô, né? É usado para embrulhar outras coisas também, para carregar coisas. Isso, Você tem como embrulhar, por exemplo, presentear vinhos, né? Pode fazer sacolas, então tem uma questão muito de ser sustentável, né? A questão do uso do furoshiki, né? Na verdade, foi um artefato que os samurais do período Edo inventaram quando iam para o banho. Então, para tirarem a roupa e embrulhar, então eles levavam os pedaços de pano grande, por isso que é furoshiki. Furô é bolha, né? Isso. Shiki é de estender. Estender. É bem legal, porque dá para usar para, enfim, embrulhar o bentô como está aqui, né? Ou como a Thaís você falou, origem, né? Levar coisas para o banho, como se fosse uma Que é na bolsa. sacola. Presentear, como você falou, fazer vinho. Tem várias técnicas de amarração, né? Que ficou super bonito mesmo. E aí tem um furoshiki, tem uma forma de você abrir, não é tirando o nó. Então você tem que dar uma frouxada aqui e aí você puxa o nozinho aqui para abrir, tá bom? Não, você segura aqui, ó, que isso vai por isso tá segurar o errado. nó aí. Entendeu? Entendeu? O nó segura, ali você segura um pouquinho o nó. Que lindo! Lindo mesmo, nossa. Nossa, Nossa, fantástico. Muito bom, muito bonito o bentôzinho. O que a gente pode falar dos obentôs e da culinária japonesa é que geralmente a gente tem, é uma arte, sempre a comida é uma arte, né? E ela tem que, na verdade, aguçar os nossos 5 sentidos, né? Que seria, primeiro a visão, né? Aí também temos aí o tato também ao tocar, a gente tem também o que? O nosso olfato, né? A questão também quando a gente mastiga da audição, né? Da comida e o sabor, Paladar, o paladar, né?
Então são 5 sentidos, são 5 cores que geralmente a gente tem que ter dentro da culinária japonesa, que a gente tem que ter um branco, né, um preto, que seria, estamos aqui no gomá, né? Tem a questão de ter uma cor amarela, temos aqui. Que mais? A cor verde, né? Também. O vermelho falamos, né? E o vermelho do tomatinho. Tomatinho. Sim. Né? 5 cores, 5 sabores também, verdade. que seria o que? O sabor. Tem um pouco aqui do tsukemono, que é um pouco salgado e azedo. Temos a parte que é salgada, né? Um pouco de amargor também teria que ter, né? Um pouquinho na saladinha. Tem doce, que seria no Tamagoyaki, né? tamagoyaki. E o umami, né? O umami, que seria o terceiro, em que a gente cozinha, na verdade, o nimono no dashi, né? Tem isso. É o quinto sabor, É o né? quinto Que o pessoal sabor. já foi descoberto por um japonês faz umas décadas. Já está virando moda, né? Mesmo na culinária ocidental, eles estão adotando O umami. esse conceito de umami. Não, e realmente o prato super colorido, né? Estimula a visão, os 5 sentidos, tem os 5 sabores. Inclusive o umami tem o nome em japonês, né? Que significa como gostosura, digamos assim, né? O sabor gostoso. Que muitas vezes vendido também como produto, né? O pessoal acaba imaginando que é algo artificial, glutamato e tudo, mas é uma coisa que tem naturalmente dentro No shiitake, né? Shiitake, Tem no kombu, kombu, né? Katsuobushi. E por exemplo, cozido geralmente vai essa parte, né? Do umami, né? E uma coisa que é No interessante misoshi. na culinária japonesa é que no café da manhã eles também comem arroz. Aqui no Brasil nós falamos café da manhã, né? Bastante intuitivo imaginar na bebida do café, estando fazendo parte do café da manhã. Mas na língua japonesa é asagohan, né? Digamos, o arroz da manhã, almoço é hirogohan, o arroz da tarde, e jantar é bangohan, né? O arroz da noite. Então você vê que o arroz é um elemento nuclear dentro da culinária japonesa, né? Sim. Cris, se uma pessoa for pro Japão, é comum encontrar um café da manhã assim? O asagohan? Isso. Tem em hotéis, tem bastante essa questão, né? Na verdade, até quando eu cheguei na bolsa de estudos lá, eu não tinha essa vivência do café da manhã. Então, para mim foi até estranho, mas realmente, depois que você come, você sente muito bem, né? Você já sente bem, né, fortalecido de manhã, né? Mas eles comem o peixe mesmo, comem, né? Um nimono, sempre tem um nimono, Sim. tem uma salada, tem uma frutinha, tem um misoshiro, né? Essa é mais tradicional, né? Não que eles não comam pão no café Sim. da manhã. Né? Sim. E tem pessoas que preferem comer o pão, né? Que nem a gente come mesmo, mas o tradicional mesmo é ter o arroz, misoshiro, né? Então não é uma coisa especial, realmente se uma família japonesa no Japão come o arroz, o peixe. Isso. E o que mais que tem aqui, Cris, as outras? O que nós temos na verdade, tem um cozido, né? Que é a parte aqui que tem, né? Um imo, vai cenoura, Tem vai um conhaque conhaco, ticuá, né? Vai então um pouco do doce, que é no tamagoyaki, né? E no tsukemono, que são essas verduras aqui, que é o nabo, a cenoura e o pepino, que dá um pouco do salgado com um pouco do agridoce, né? Vai uma saladinha, vai um misoshiro, vai uma frutinha, né? Essa é a composição, né? Parece bastante coisa, mas é o café da manhã, bem tradicional deles. Né? Aqui a gente adaptou para uma realidade daqui, porque não temos, assim, a cozinha não é tão extensa, então a gente fez um box para representar esse café da manhã aqui. Então tem pessoas que já vieram para fazer algumas comemorações de aniversários, né? Ou empresas também para ter essa experiência do café da manhã, né? E como é que a gente faz para as pessoas que estão nos assistindo aqui poderem comer esse café da manhã aqui, Cris? Pelo nosso site, a gente tem os contatos ali, né? Pelo anaya.com.br, né? E aí a gente precisa entender como que é esse evento e aí a gente molda, né? Conforme o número de pessoas. E é sempre servido aqui, nesse ambiente maravilhoso, no parque? Isso, é bem aqui nesse espaço, né? A gente tem um lago aqui na frente, né? Então geralmente a gente quer que as pessoas tenham essa sensação da natureza perto também, né? Que hoje a gente tem uma vida muito, né, cidade, corrida, então acho que essa questão de ter um espaço, as pessoas se sentem super bem conectadas aqui com a natureza, né?
Agora. Vamos começar com Sim. itadakimasu. Itadakimasu. Aliás, é um hábito japonês, né, Thaís? Você falar itadakimasu. Inclusive tem a ver com tratamento, né? Porque sim. itadakimasu é uma expressão de modéstia, dizendo que eu vou me servir em agradecimento ao que você nos preparou. Itadakimasu. E uma coisa importante dentro da culinária japonesa, na verdade, a gente comer, né, degustar a comida japonesa, é que a gente tenha uma gratidão pelas pessoas que participaram de todo o processo, desde do plantio, a colheita, né, a logística até chegar na loja, as pessoas produzirem, né, e a questão também de a gente estar preparado para comer essa, né, para falar assim, nossa, como que eu digo, sou grato por estar, né, tendo essa alimentação. Também pensar nas outras pessoas, né, que não têm essa comida, né, nesse momento, né, e que essa comida também vai te fortalecer para poder também passar o dia, fazer seus trabalhos, né. Então a comida é muito importante e ela tem muita energia de muitas pessoas, né. Então assim, pra gente, realmente, quando a gente fala, se a equipe não está motivada para poder fazer, né, a comida, até às vezes o bolo não cresce ou o doce não sai. Então essa acho que é uma questão muito importante que a gente aprende desde criança, né, na filosofia japonesa, no dia a dia de casa, né. Então que vocês tenham um bom apetite. Sim. Eu fui criada por uma avó e ela não deixava a gente deixar no prato um grão de arroz. Também fui Ela criada falava, assim. come até o último grão, porque você tem que pensar no agricultor que produziu o sacrifício. Está tudo, né, misturado, inclusive o Gohan, quando a gente fala. Hoje eu acho que Gohan acabou sendo o termo genérico para dizer refeição, né? mas na verdade vem do arroz, que é a comida básica desde lá da antiguidade até os dias de hoje. Você falou tratamento, o Goji Gohan é uma Exato, expressão, né, de... Porque Han, na verdade, significa refeição, Refeição. né? Mexer. Né? Mexer. Então, e Gohan acabou sendo genérico para a refeição, mas que está representado no arroz, ou pelo arroz. Sim. Que legal. Faz assim, puxa aqui, aí você deixa, repousa o hachê. Ah, tá. Nossa, o café da manhã estava delicioso, né? Nossa, Gohan, muito obrigado, Cris. Imagina. E você foi para o Japão, né? Estudar sobre culinária japonesa. Pode contar um pouquinho disso? Na verdade, a minha primeira experiência como bolsista foi em 95, mas na verdade eu fui para Ryugaku, em Gunma, né, como bolsista. Não tem a ver com culinária. E aí eu era bolsista da área de TI. TI? É mesmo? Porque eu trabalhei 20 anos na área de TI. Aí foi que eu comecei a descobrir esse gosto pela culinária. Na verdade, meu avô, né, foi confeiteiro, eu sou de Mogi das Cruzes, e ele tinha um espaço que já vendia tipo ampam, bolos, né? E o primeiro do nome, na verdade, é de Naomichi, é do meu avô. E o segundo que é dali, é o nome do meu filho, que chama Naoki. Na verdade, a ideia é falar que como a história começou e como ela poderia continuar. Legal. Né? E aí foi que eu comecei a ter muito interesse pelos doces, vendia uns doces dentro do pessoal que me pedia na empresa. E aí foi indo, né? Hoje eu tenho uma sócia que é minha amiga, que ela consumia muitos doces, né? Eu treinava bastante nas festas dela. Mas aí eu ficava assim, nossa, eu queria ter muito ido ao Japão, né? Para a área de culinária e doces. Mas foi que em 2018, através de uma bolsa da JICA, que eu pude, né, ter a oportunidade de ir e realmente vivenciar essa parte da culinária japonesa, né? Para quem não sabe, existem bolsas de estudo oferecidas pela JICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão, voltada para Nikkeis, né, descendentes japoneses que queiram ampliar esse conhecimento sobre a sua área. Então vamos lá fazer os doces, né? Vamos, Nossa sobremesa. Isso.
ter a experiência de fazer o wagashi. O agache. Vamos lá, gente. O que a gente vai fazer hoje é o nerikiri, né? É um formato de sakura que a gente vai fazer. Esse doce geralmente é consumido na cerimônia do chá, né? Na região de Kanto eles usam nerikiri, né? Mas na região lá de Kyoto já usa o konashi, que aí a parte para deixar isso aqui mais com liga já é com farinha de trigo. Então ele é um pouco mais pesado do que esse nerikiri, tá? Ele é feito de feijão branco, né? E aí vai farinha de arroz glutinoso, que vira tipo um moti, e aí a gente mistura no anko branco e aí ele vira essa massa que é um pouco mais puxê. Essa massa é um pouco mais elástica do que o resto? Isso, o recheio seria só de anko branco, tá? E esse já tem um pouco de liga para dar formato, tá? Então a base é só açúcar, feijão branco e só. Um item muito importante para o wagashi é a questão da água. Como ele não tem muitos elementos, a água é bem importante. Então a gente costuma assim sempre lavar ele com água filtrada, cozinha com água filtrada para não pegar muito o gosto, né? Nerikiri significa, digamos, fazer modelar, né? Neru que é amassar e kiri que é cortar. Isso, de cortar. Na verdade é isso que ele falou, né? É isso que a gente faz, né? De fazer. Isso. Ele faz esse movimento, né, de cortar e depois vai amassando. Tá, você faz isso Isso. Neru. Neru. Neru é isso aqui. Isso. Neru E Kiru. Kiro, Nerikiri. de amassar e aí depois. Né? Ele foi um doce que apareceu mais na era Edo, quando as pessoas já existia açúcar, já era uma coisa que você vai uma porção de açúcar mais alta, né? E servia mais a pessoa que era do imperador, da família real, né? E surgiu nessa época que o Japão estava mais próspero, né? Que é a época da era Edo. Aí a gente vai colocar o recheio. Tá bom. Recheio aqui assim. E aí é bom que ele esteja aqui na ponta dos dedos, porque ele vai ajudar a fazer assim, a mão vai ajudar a fechar. Vai dando voltinhas assim, ó. Não uma coxinha. Nossa, tem que entrar lá dentro. Você vai rodando aqui, ó. É o anko, né? Seria o anko dentro, isso. Se estiver grudando, isso, pega, dá isso. Aí, no Japão a gente tem essas ferramentas, que seria o sankakubo, né? Que ele tem aqui, tem uns vincos aqui, tem uma parte mais ondulada. Sankaku já é de san, né? Tem 3 lados. Sankaku é triângulo. Né? Triângulo, né? E aqui também essa parte que a gente faz mais a parte do miolo, tá? Como não existe esse instrumento aqui no Brasil, então o que a gente fez? A gente adaptou para ter um instrumento que tivesse. Esses instrumentos vêm da pasta americana, que a gente faz pasta americana, né? Então aí agora, essa parte que eu faria assim, ó, então a gente separa uma cabolinha, né? Assim. Então, por exemplo, aí a gente sempre tem que dar uma umedecida no instrumento, aí a gente vai fazer esses movimentos. Certo. Tem que dividir em 5, tá? Vocês fazem. Qual que vocês sugerem de usar? Pode ser qualquer um que esteja mais assim, ó. Aí você dá uma molhadinha assim e faz. Também dá certo, ó. Tá? Que lindo. Já virou o formato de uma flor. Pode ser esse. Esses que estão mais assim, e dá pra fazer esse movimento assim, é melhor. Sim. Certo? Então, aí agora a gente vai pegar o dedinho seu assim, valor, né? põe ele aqui, ó, na pontinha aqui do dedo. Por quê? Eu vou explicar. Porque a gente dá uma molhadinha e a gente vai empurrar essa pétala, ó. Tá. Vai Uma começar. só. Vai abrir todas, ó. Vai abrir todas? Vai pondo assim e vai dando uma apertadinha, ó. Certo? Aí você desce. Aí já virou Virou um monstro.
Vamos ver, cada um vai ver. Você vai Vai ver, um descer tá mais desse lado assim, outro gostoso. tá mais gordinho, mais Mas é molhado. para deixar plano ou é para deixar? Não. Pode deixar assim? Pode deixar assim também. Cada um vai ter um jeito aí de arte. E aí, a gente costuma fazer com essa parte, tá vendo? Reta aqui, pra fazer essa marca aqui, ó. Ah, tá. Mas a gente vai ter que fazer com o que tem aqui, que é fazer com essa aqui. Ou pode ser essa. Faz aqui, reto ou vai entrando? É, entra um pouco assim, Ah, tá. né? Deixa o Petris. Pode ir marcando aqui Ai, que assim. coisa linda, gente. Mesmo feia, linda. É, você vai ver. E vai fazendo assim pra você. Você já vai sentindo que tá formando uma flor, né? Aí, o que acontece? Aí tem aquela parte do sakura que são 2 risquinhos. Aí tem esse aqui, ó, com um dentinho. Uhum. A gente vai pegar e fazer assim, ó. Que delicado. Aí, ó, já deu aquele no sakura. Ou também pega esse daqui e E faz faz dois. Né? Gente, não é fácil. Não. Isso, vai tá bom. Você vai tentar apertar assim, ó. Empurra ele assim, Certo. né, ó. Ah, não. Fiz Empurra. errado, eu Você amassei. pega essa aqui, ó, e dá uma empurrada. Agora entendi, aqui. porque tem que ter um primeiro e depois Ah. um segunda tentativa. Faz sentido. Aí. Olha lá, Meu mas, sakura tá virando bocamote. mas você vai ver que vai sair vários sakuras, né? Aí depois que a gente vai para a parte final do miolo, aí você vai fazer com essa. Isso, Entendi. entendeu? Até a bolinha sua ficou mais ó. Até a bolinha ficou mais delicada. Não é? Olha o meu. Ah, então. Ó, só Aí, ó. também ficou pequenininha. Vai pro miolo com um. Com a bolinha. Com a bolinha assim. Aham. Que na verdade lá a gente faz com esse. Com esse, ó, né? Aham. Ah, tá. né? E aí, vocês podem pegar esse daqui e aí vocês vão tá. apertar assim. Tá? Que lindo! Vai apertar assim. Cada um pode fazer o seu aí. Ai, que coisa boa, que ideia boa isso. Quanto mais Não, forte, não saiu. pode apertar forte. Então, pega aqui Isso e aí, ó. aperta. Isso. Isso mesmo. E aí agora a gente vai tentar, né? Pegar Soltar. um pedacinho assim. Que lindo! Um outro, qualquer um outro e ajuda a colocar aqui. Certo. Ó, deu mais. Parece que é mais verdadeiro. Se a gente colocasse só Com uma certeza. bolinha, tá? Certo? Agora a gente dá mais uma limpadinha. Não, agora a gente vai pra folhinha, né? Que o verde dá uma vida. O desenho Folha. da folha, já, da cerejeira, peraí que aqui tá com um pouco de. Ele é assim, ó. Uma gotinha. Ah, Já não, com tem duas essa. pontinhas. Tem um tá, risquinho. Tem um risquinho. Vamos Aí lá. você vai sentindo, se tá grande, tira um pouquinho. Assim? Um pouquinho acho que menos, isso é. Mais ou menos assim esse tamanho. Aí pra ele ficar proporcional ao tamanho do doce, né? Aí você dá uma modelada na ponta. E aí a gente vai com a nossa. E tenta fazer o. Ele é mais ou menos assim, né? Aham. Peraí. Geralmente a gente põe assim, ó, meio em pezinho, assim, dá uma. Ah, tá. Nossa, mas esse ficou parecendo os docinhos mesmo. Ó, Aí, ó. o meu ficou achatadão. Né? Tem esse mais altinho, tem o baixinho. Nossa, parabéns, pessoal. Então dá pra gente, pra qualquer pessoa, né, fazer, cada um tem que sentir se gosta mais assim, aberto, mais fechadinho, não tem regra, né? E as Muito cores. legal. Isso, parabéns pelo Sim, trabalho. fantástico. É Obrigada. muito lindo, muito delicado. Nossa. E como que o pessoal que está nos assistindo poderia participar? Então, a gente também experiência tem esse curso num espaço que a gente tem na Vila Mariana, a gente também faz aqui no pavilhão japonês, né?
Então no site assim tem uma área para vocês procurarem sobre essas oportunidades de experiência. Na verdade a gente quer colocar como uma experiência, né? Aí é uma grande experiência né, mesmo. de fazer, de degustar, né? E é isso. Bom. Obrigada pela oportunidade. Legal. Obrigada. Prazer. Quem estiver aqui no pavilhão, a gente tem para ter uma experiência com alguns doces da culinária japonesa, né? A gente tem o cremote, que é um mochi recheado com castado cremo, que a gente fala, um creme, chantilly, uma geleia de morango, e a gente tem o dorayaki. A dorayaki desde criança tive muita vontade de comer, né? Aí depois eu acabei comendo, mas tinha um desenho animado chamado Doraemon. Que a Isso. gente assistia quando era criança e era a comida preferida dela. Inclusive a palavra dorayaki, né, vem de Dora, que é como se fosse um sino gigantesco que tem, né, uma placa de ferro que faz som. E como a parte de cima e de baixo se parecem com duas chapas de ferro, se trouxe esse nome dorayaki. Inclusive isso foi o resultado do contato dos japoneses com a Europa, né, porque tem ingredientes que não estão tão da cultura japonesa, né? Que na verdade foi com a influência dos portugueses que começou a entrar farinha, ovos, receitas com ovos. Então esse é um doce com a influência da cultura, né, ocidental. E né? o Japão tem disso, né? Eles realmente pegam culturas de outros países, pegam elementos de outros lugares e transformam numa cultura própria, como é o caso do dorayaki. Isso. E aí, vamos provar Vamos lá. o mochi? Mochi, Queimou. itadakimasu. Então, comer o mochi. Gente, vem pra cá, muito, muito bom. Que delícia, muito bom mesmo. Isso. E aí, o que o pessoal gosta também aqui é tomar um chazinho. Então você também pode tomar um chá. Ah, vou querer. Nossa, tá bem gelado já. Pessoal, se vocês virem para o Parque Ibirapuera, não percam, de quinta a domingo, estamos aqui no pavilhão japonês com Nanaya, oferecendo a autêntica culinária japonesa. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade.